Olá e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo em um texto só, mas que tem uma força poética, assim, absurda. O capítulo 3 do livro de Jó. É um texto que, mesmo depois de milênios, não perde a capacidade de chocar. Ele te pega pelo colarinho e não solta. É desconfortável, mas é magnético. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar entender esse magnetismo. A gente não vai tratar isso como um simples lamento, sabe? Uma expressão de tristeza. Não de jeito nenhum. O que a gente tem aqui é quase um processo judicial contra a própria existência, construído com uma lógica afiada e que nasce de um sofrimento que a gente mal consegue imaginar. Isso, a palavra-chave é construído. Não é um grito de dor aleatório. É uma arquitetura do desespero. E o que me fascina, assim, é a escala que Jó usa. A escala, né? É. Ele pega a dor dele, uma coisa intensamente pessoal, e projeta no cosmos. Ele usa a linguagem não só para se queixar, mas para tentar, poeticamente, desfazer a criação. Desfazer a criação, gostei disso. Então, é isso que a gente vai investigar. Como ele amaldiçoa o próprio nascimento, como ele transforma a morte numa espécie de paraíso, e no fim... Como ele joga a pergunta mais difícil de todas na cara do Criador. Vamos lá, é uma jornada e tanto. Com certeza. O capítulo começa sem nenhum aviso. Depois de 7 dias em silêncio, sofrendo horrores, Jó abre a boca e a primeira coisa que sai não é um porquê, não é um pedido de socorro. É uma maldição. É uma maldição. Ele diz: desapareça o dia em que nasci e também a noite em que disseram, foi concebido um homem. É um jeito de começar que te derruba, né? Pensa bem, ele não diz que dia triste foi aquele. Ele diz, desapareça. Exato. Ele quer que o dia seja deletado da história. Que o calendário pule do dia 2 para o dia 4. É um pedido de aniquilação retroativa. E ele não para aí, ele vai empilhando imagens para deixar essa ideia cada vez mais forte. Que aquele dia seja envolto em escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele. Nossa. Que nenhuma luz brilhe sobre esse dia. A ideia de que Deus não se importe é brutal. Não é pedir para Deus punir o dia, é pedir para ser esquecido pela própria fonte da existência. É como se ele dissesse, a minha existência foi um erro tão grande que a única forma de consertar é apagando o ponto de partida. E ele usa a natureza para isso, né? Sim. Que nuvens carregadas parem sobre ele. A dor dele é tão imensa que precisa de uma tempestade cósmica para ser emoldurada, sabe? Não basta dor interna, o universo inteiro precisa refletir essa escuridão. E nesse processo de desfazer tudo, ele usa uma imagem que soa até meio mágica ou perigosa. Ele fala sobre aqueles que amaldiçoam o dia e que são capazes de despertar o Leviatã. O que é isso? Parece muito maior do que só um lamento pessoal. Ah, essa é a virada de chave. Aqui ele deixa de ser só um homem sofrendo e se torna um poeta cósmico. O Leviatã, na mitologia daquela região, era o monstro do caos primordial. Certo. Uma serpente marinha gigante que representava a desordem que existia antes de Deus organizar o universo. Então, despertar o Leviatã é, tipo, trazer o caos de volta? Exatamente. É uma ideia radical, porque inverte a lógica da criação. Normalmente, se reza para manter o caos afastado, para que a ordem prevaleça. Jó está, na prática, convidando o monstro da desordem para a festa. É como se ele dissesse, essa ordem que vocês chamam de criação me trouxe essa dor insuportável. Então, quer saber? Eu prefiro o caos. É uma acusação muito profunda. Sim. E ele ataca não só o nascimento, mas a concepção também. Ele quer que a noite em que ele foi concebido se torne estéril. É a anulação completa, em 2 etapas. Ele vai na raiz do problema. Primeiro o nascimento, depois a própria semente da vida. Sim. Ao desejar que a noite seja estéril, ele está amaldiçoando a própria fertilidade, a própria força vital que o trouxe ao mundo. Ele está, poeticamente esterilizando o seu passado. É uma desrecriação
passo a passo até não sobrar nada. E é incrível como, depois dessa explosão de raiva cósmica, de querer invocar monstros e apagar o tempo, o tom do texto muda completamente. Muda. A fúria parece dar lugar a uma espécie de exaustão, uma melancolia profunda. Sim, a energia da maldição se esgota e o que sobra é uma série de perguntas que doem de um jeito diferente. Ele para de gritar com o universo e começa a sussurrar para si mesmo. Por que não morri ao nascer? Por que não perecia ao sair do ventre? A pergunta muda, né? Não é mais apaguem o meu começo. É por que me deixaram continuar. Isso. É um questionamento sobre a própria persistência da vida no meio do sofrimento. E a resposta que ele mesmo dá é fascinante. Ele começa a descrever o que ele teria se tivesse morrido. E a descrição não é de um nada vazio e assustador. Pelo contrário. Não mesmo. Ele diz: agora eu estaria deitado em tranquilidade. Estaria dormindo, descansando. A morte vira sinônimo de paz. É uma inversão completa do que a gente costuma pensar. A vida é agonia, barulho, dor, a morte é silêncio, descanso, tranquilidade. Exato. E ele se imagina descansando com gente importante. Reis e conselheiros da terra. O que ele quer dizer com isso? Esse é o conceito da morte como o grande nivelador. Na vida, existe uma hierarquia brutal. Reis, príncipes, conselheiros, gente com ouro. E, bom, o resto. Na morte, segundo a imagem de Jó, todo mundo compartilha o mesmo colchão de poeira. O rei que construiu palácios, que hoje são ruínas, está deitado ao lado do pobre que nunca teve nada. O poder, a riqueza, tudo isso se dissolve. Mas espera, isso é fascinante. Então a morte, que geralmente é vista como o fim de tudo, aqui se torna quase um ideal de justiça social. Exatamente essa a provocação. E fica ainda mais explícito. Ele continua: ali, os prisioneiros estão juntos, em paz, e não ouvem a voz de quem os oprime. Que frase forte. Pensa na força disso. A morte é o único lugar seguro, o único refúgio onde a voz do carrasco, do chefe, do tirano, não chega. Ele conclui essa ideia com a imagem mais forte de todas. O pequeno e o grande são iguais, e o escravo está livre do seu senhor. Isso é revolucionário. Num mundo antigo com estruturas sociais tão rígidas, dizer que o único lugar onde um escravo é verdadeiramente livre é na sepultura é uma crítica social e teológica muito poderosa. Poderosíssima, porque questiona o valor de uma vida que é definida pela opressão. O anseio de Jó pela morte nesse trecho transcende a dor física dele. Vira um anseio por um mundo justo, sabe? Sim. Um mundo de equidade, que ele parece concluir que é impossível de se encontrar entre os vivos. A morte se torna uma utopia. E dentro dessa utopia da morte tem uma imagem que, para mim, é a mais perturbadora. O desejo de ter sido como um aborto esquecido, como crianças que nunca viram a luz. Isso é ainda mais profundo do que querer a paz da morte, não é? É o ponto zero. É ir além da morte. Morrer implica que você primeiro viveu. Ser um aborto esquecido é desejar nunca ter tido a chance de ter consciência. Nossa. É querer ser um evento biológico que nem sequer foi registrado pela memória de ninguém. Se morrer é apagar a experiência da dor, ser um natimorto esquecido é apagar a própria possibilidade da experiência. É o desejo de nunca ter sido um eu para começo de conversa. A busca pelo nada absoluto. Exato. E desse nada absoluto ele volta a falar com o mundo. E eu percebo que o foco da pergunta muda de novo. Ele para de falar de si, mesmo, do eu, e começa a usar uma linguagem mais ampla. A queixa se torna universal. Sim, é o terceiro e último movimento do lamento. Ele pergunta: por que Deus dá luz a quem está sofrendo e vida aos que estão amargurados? Note que ele não pergunta mais por que eu estou sofrendo. É verdade. A pergunta agora é sobre a condição humana. Por que o sistema funciona assim? E a luz aqui é claramente a vida, a existência. A pergunta de uma lógica cortante. Se a vida é um presente, por que forçar esse presente em quem está claramente sofrendo com ele? É como dar água para alguém que está se afogando. E a descrição psicológica de quem está nesse estado é perfeita. Ele diz que essas pessoas anseiam pela morte, mas ela não vem.
que a procuram mais do que tesouros escondidos. Uma inversão total de valores. Total. O que a maioria de nós considera o bem maior, a vida, se torna um fardo. E o que consideramos o maior tabu, a morte, vira um tesouro, um prêmio a ser caçado. É a lógica do desespero. A vida se torna tão dolorosa que a única alegria que sobra é a esperança do fim. Ele diz que as pessoas se alegram muito, ficam felizes quando encontram a sepultura. Uma felicidade macabra, mas... Sim. Do ponto de vista de quem sofre, é a única felicidade possível. E aí que ele lança a pergunta que, para mim, resume toda a angústia teológica do capítulo. Por que Deus dá luz a um homem que não encontra o seu caminho, visto que ele o cercou de todos os lados? Essa imagem de ser cercado é terrível, é claustrofóbica. É como se Deus te desse uma lanterna num labirinto sem saída. Exato. Só para você ver bem as paredes que te prendem. A vida não é um caminho, é uma cela. Exatamente a sensação de aprisionamento divino. Deus te dá a consciência, a luz, a capacidade de perceber sua própria situação, mas ao mesmo tempo te aprisiona nela. Você tem luz suficiente para ver que não tem para onde ir. É uma forma de tortura sofisticada. A vida não é um presente, é uma armadilha. E quem montou a armadilha foi o próprio Criador. Essa é a acusação final e mais grave de Jó. E depois de voar tão alto, de questionar a criação e a justiça divina, o poema aterrissa de um jeito muito brusco, de volta à realidade física do corpo dele. É quase um soco no estômago. É um recurso genial. Ele diz: pois em vez de comer, eu suspiro, e meus gemidos se derramam como água. Depois de toda essa filosofia, ele nos lembra: e a propósito, eu não consigo nem comer. A minha dor é tão física, tão presente, que substituiu as funções mais básicas do meu corpo. O suspiro virou o pão dele. O gemido virou a água. Isso ancora todo o discurso. Não é um debate abstrato. É o lamento de um homem cuja dor é tão avassaladora que se tornou seu único sustento. Exatamente. A poesia não é uma fuga da realidade. É a única linguagem capaz de tentar descrever essa realidade. E o capítulo termina sem nenhuma luz no fim do túnel. As últimas palavras são de uma desesperança total. O que eu mais temia me atingiu. Não tenho paz, nem sossego, nem descanso. As dificuldades não param de vir. É um final sem concessões. Não tem aquela virada de mas eu aprendi uma lição. Não tem esperança. É só a constatação de uma agonia que não para, que se autoalimenta. É um retrato honesto e por isso mesmo brutal do que é o fundo do poço. E essa honestidade é, talvez, o maior valor desse texto. Ele não oferece respostas fáceis, não oferece um consolo barato. Pelo contrário, a genialidade dele está em formular as perguntas mais difíceis de um jeito que a gente nunca mais esquece. Sim. Ele dá legitimidade à raiva, à dúvida, ao desespero de quem sofre. Sara. O capítulo 3 de Jó diz o oposto. Ele diz: você tem o direito de gritar. Isso. Você tem o direito de questionar tudo. A sua dor é real e é válida. Ele cria um espaço sagrado para queixa. Exatamente. Ele nos obriga a sentar com a dor sem tentar consertá-la. E nos força a considerar uma perspectiva radical, que do ponto de vista de quem está no meio de um sofrimento absoluto, a não existência pode sim parecer a melhor opção. E o texto não julga isso. Ele apenas apresenta essa verdade como a força poética incomparável. Analisando tudo isso, fica uma coisa na minha cabeça. Apesar desse desespero todo, dessa vontade de não existir, Jó não se cala. Não. Ele não sofre em silêncio. Pelo contrário, ele usa as palavras com uma precisão, uma eloquência e uma lógica quase ferozes. E é um ótimo ponto. Ele está lutando com as únicas armas que lhe restam, as palavras. E isso me deixa com uma última reflexão. Em uma situação de sofrimento que parece não ter sentido algum, será que o próprio ato de reclamar, de articular a dor, de dar nome e forma à escuridão, será que isso já não é em si uma forma de resistir? Talvez não uma resistência que busca a vitória, mas uma que se recusa a ser aniquilada em silêncio.
Qual é o poder que existe em transformar uma dor que não cabe no peito em palavras que podem atravessar milênios?